Eu já falei, eu sou cheiroso, assim, eu tomo banho de vez em quando, né? Eu não sei porque ninguém senta nessas mesas aqui. Ai, obrigado aí, valeu. Ok. Bom, nós estamos estudando a carta de Tiago. Tem sido uma boa jornada. Nós temos aprendido ali, trecho por trecho, o que este servo do Senhor ensinou no passado e ainda fala no presente, porque o que ele escreveu foi direcionado pelo próprio Deus. Então nós temos a palavra do Senhor diante de nós e nós vamos agora para o capítulo 4. São 5 capítulos a carta, nós vamos para o capítulo 4 essa noite. Nós vamos começar do primeiro versículo ao verso de número 10. Então, Tiago, capítulo 4, primeiro versículo ao verso de número 10. Pode abaixar um pouquinho só. Ok. Antes de ler esse trecho, eu gostaria de ler o que nós estudamos semana passada, que foi no capítulo 3, do verso 13 em diante, porque é meio que uma continuidade, né? Toda a carta tem essa conexão, mas o trecho em particular que nós lemos semana passada, ele fala de alguma forma espelhado, ou ele traz alguma base, algum contexto para o que vai ser tratado hoje também. Então, no capítulo 3, do verso 13 em diante, eu gostaria que os corações estivessem preparados, porque é uma mensagem dura, é uma mensagem direta de Tiago, mas uma mensagem importante também, sempre, né? Capítulo 3, verso 13 em diante diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Capítulo 4, agora, verso 1 em diante. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém. Este trecho, talvez os dois trechos que nós lemos, eles sejam o ápice do que Tiago tem tratado aqui. Ele tem falado com uma igreja, a igreja de Jerusalém, e essa igreja, logo no primeiro século cristão, era uma igreja já que vivia suas confusões, as suas intrigas, suas batalhas internas. E não é para menos, onde há pecadores, há confusão, não é? Onde nós estamos, há confusão.
porque ainda lutamos com a nossa velha natureza. E Tiago ele vai diretamente nas questões fundamentais ali. Nós falamos sobre a língua, sobre a comunicação, sobre a forma de falar, corações facciosos e contendas que podem ser geradas entre nós. Nós vimos semana passada. E agora ele fala novamente sobre guerras, né? Ele fala, olha, a justiça se semeia no meio da paz, aqueles que são pacificadores. E então ele muda da paz para a guerra, e ele fala, olha, agora olhando para vocês, de onde vem tanta guerra? De onde vem tanta bagunça? Eu tenho dito para os irmãos que a carta de Tiago é o que a gente chama de o evangelho no nível da rua, né? Porque ele traz as grandes verdades do evangelho e aponta para as questões mais ordinárias, né, mais comuns do nosso dia a dia. Aquilo que acontece no nosso lar, aquilo que acontece no nosso trato com esposa, com filhos, com colegas de trabalho. Tiago ele vai apontar para questões muito próprias daquilo que ronda a nossa vida todo dia. E então ele começa com essa questão aqui: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Alguns anos atrás, houve uma confusão em Los Angeles e eu não lembro todos os detalhes, mas eu lembro da fala do rapaz, né? Um rapaz foi espancado por policiais, assim, foi filmado, uma coisa muito feia, né? Claro, os policiais erraram, e naquela ocasião eles foram julgados, mas depois foram soltos. E na soltura dos policiais houve uma quebra enorme na cidade e tudo mais. E entrevistaram o rapaz que foi espancado e ele perguntou, olha, a gente não pode só conviver? A gente não pode apenas conviver? E eu lembro que isso marcou, assim, quando eu vi essa pergunta. E de alguma forma, Tiago, ele faz essa pergunta para nós aqui de outra maneira. Ele pergunta, olha, por que existe toda essa bagunça aí? A gente não pode conviver? Mas naquela ocasião, na entrevista, ficou sem resposta no ar, tanto que depois desenvolveram outras brigas lá na cidade. Até hoje a gente tem alguns reflexos do que aconteceu, eu lembro, 1992, 93, assim. Não foi esse mais famoso atual, não, foi um outro, foi o Royal King, foi anterior a isso. Mas, apesar da Escritura levantar essa questão, ela dá uma resposta para nós. A gente não fica sem resposta de como lidar, então, com essas questões. E eu gostaria de trabalhar com os irmãos, então, esses versículos e ver aqui que direção a Escritura nos dá para resolver guerras e contendas que há entre nós, de onde elas surgem, como elas devem ser trabalhadas, para onde a gente deve correr, como é que a gente deve resolver essas questões. Bom, ele diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Eu tenho repetido várias e várias vezes que um dos conceitos por trás de todo o texto da Escritura se refere a uma guerra de reinos, a uma guerra entre a construção do reino de Deus e uma guerra entre nós e a construção do reino do eu. E a gente vive em todo o texto observando esse tipo de batalha que existe. Às vezes a batalha do homem pecador de olhar para si mesmo e querer da sua própria forma, do seu próprio jeito, as suas próprias coisas. E a gente vê Deus chamando para um movimento completamente oposto, para nos libertar de nós mesmos, para olharmos para Deus, para olharmos para fora de nós. E ele então levanta novamente Tiago aqui essa questão. Ele diz, olha, de onde procedem as guerras? De onde, senão dos prazeres que militam ali na nossa própria carne? Ou seja, no terreno do nosso coração há uma guerra que depois ela se torna externa. Ela começa ali dentro e ela começa com uma luta sobre os desejos da nossa própria carne, o que nós desejamos, o que nós queremos, o que nós ansiamos.
contra aquilo que Deus espera, contra aquilo que Deus deseja, contra aquilo que Deus anseia sobre o seu povo. E por que nós não tomamos a direção daquilo que Deus quer e voltamos para a nossa construção, a construção do nosso próprio eu, do nosso próprio reino, nós vemos as confusões saindo de dentro para fora. E aí vai se espalhando. E então a gente começa a acusar, a olhar os defeitos, a julgar e a bagunçar com tudo que está ao nosso redor. E ele diz que a fonte, então, está ali, começa no terreno do nosso coração, e ele vai desenvolvendo, então, esses pontos, e eu quero ver com vocês esse desenvolvimento nos próximos 2 versículos, que dizem assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Esse é um quadro terrível, mas é um quadro que se encontra em qualquer núcleo social. Para onde você olha, você pode ver pequenas atividades desse tipo de guerra, né? De cobiça, de desejo, de ira, de raiva, desejo até de morte de outros. Né? Lembra que Jesus falou que quando a gente pensa mal do nosso irmão no nosso coração, nós já estamos cometendo o pecado de assassinato de alguma forma. Então, mesmo que você não articule, né, eu queria que essa pessoa morresse, mesmo que você não articule isso, aquele desejo perverso que surge no coração contra alguém também envolve essa questão. E ele diz: e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, ou seja, a confusão é armada. E eu tenho falado para vocês, especialmente nos últimos dias, né, como isso tem afetado famílias, como a gente vê isso acontecer nas relações entre os casais, pessoas que antes olhavam um para o outro com um olhar de carinho, de amor, de cuidado, agora não falam outra coisa senão palavras de sarcasmo, às vezes palavras de ira, palavras de destruição. Pais que lidam assim com os filhos, filhos que respondem assim com os pais. Às vezes a gente vê no ambiente de trabalho palavras duras de humilhação. Nós que viemos de outro lugar, talvez alguns de nós possam passar por desprezo, desrespeito. Estou procurando a palavra aqui. Discriminação, obrigado. Talvez você já tenha passado por isso, né? E vai juntando, essas questões vão acontecendo em todos os núcleos familiares, sociais, e, enfim, em todo lugar. E por que isso acontece? Porque há coisas do nosso coração, há uma tentativa de construção do nosso reino. Novamente ele diz: cobiçais, por quê? Porque eu quero para mim. Invejais, por quê? Porque eu desejo aquilo para mim. Porque a bênção vem só para o outro. Porque aquilo só acontece na vida do outro e não acontece na minha também. E aí começa a desejar a construção de algo para si. E então ele fala sobre oração em seguida. Por que ele fala sobre oração? Porque qual é o processo? À medida que a gente vai voltando o nosso coração para nós mesmos, nossos anseios, desejos, vontades, nós vamos mudando o relacionamento que nós deveríamos ter com as outras pessoas. Nós somos criados por Deus com o objetivo de amar, de servir, de agir com graça, com misericórdia para com o outro, de ajudar um ao outro no crescimento e no amadurecimento. Mas à medida que todo mundo se volta para si, as coisas invertem o lugar. Então a gente começa a olhar os nossos relacionamentos na base do que essa pessoa pode me oferecer ou se essa pessoa pode se tornar um obstáculo para mim. Ou ela vai me ajudar naquilo que eu quero, ou ela vai se tornar um obstáculo. E se eu começo a olhar para as relações assim, eu começo a viver algumas questões bem complicadas, né? Por exemplo, eu já falei, no contexto do casamento, quando a gente começa a olhar para o esposo ou para a esposa como alguém que pode me oferecer algo, e se não me oferecer,
eu estou fora, é aí que acontece toda a confusão. Divórcios, brigas, tudo que a gente vê acontecendo nas famílias ultimamente. É aquela visão que as 2 semanas atrás eu falei, deixam de ver o casamento como uma aliança e começam a ver o casamento como um contrato entre 2 pessoas que ofertam algum benefício um para o outro e quando esse benefício não estiver lá, acabou. Então, a gente vê essa situação acontecendo no contexto dos casamentos e tudo mais. E o fato da gente começar a olhar para o outro como ou um agente para o nosso bem ou um obstáculo faz com que não só a relação horizontal seja formada nesses termos, mas a nossa relação vertical também seja formada assim. E então a gente começa a olhar para Deus como ou aquele que vai me ajudar ou aquele que de alguma forma parece atrapalhar a minha vida. E eu quero depositar as moedinhas da minha oração lá na máquina divina para me dar o que eu quero. E se não me entregar o que eu quero, eu estou fora. Não é? A gente começa a se afastar do relacionamento com Ele. Por quê? Porque eu estou lá depositando as minhas moedinhas de oração e a máquina não está funcionando conforme o meu desejo, conforme o meu querer. E é exatamente isso que Tiago diz aqui. Ele diz: nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Às vezes a gente não tem porque não pede, simples assim. Tem coisas que eu lembro de uma senhora, assim, uma conversa boba, simples, comum, mas aquilo me marcou em algum sentido porque eu pastoreava São Francisco do Sul, em Santa Catarina, e uma senhora muito querida ali vinha de vez em quando na igreja e naquele dia ela falou: ai, pastor, me desculpa, até nem prestei muita atenção que eu estava com muita dor de cabeça hoje. E na hora eu falei assim: ah, então vamos orar. Ela: não precisa orar não, é só uma dor de cabeça. Eu falei: ué, como assim não precisa orar? E aquilo me alertou para como às vezes a gente começa a pensar assim, né? A gente não coloca tudo em oração, como a Bíblia ensina a fazer. A gente vai colocando as grandes coisas, os grandes eventos da vida, aquelas grandes expectativas. Mas Deus deseja mais da gente. Ele deseja uma comunhão verdadeira, ele anseia por essa comunhão, ele estabelece a oração, inclusive para isso, não porque ele não sabe de nada, ou não porque ele não possa fazer, mas porque ele quer que nós nos voltemos para ele. E quer que nós nos voltemos em uma comunhão constante. Então, coisas grandes, sim, devem ser colocadas diante do Senhor, mas coisas pequenas também. Ah, mas é só uma dorzinha. Não, ué. Se existe nesse universo criado por Ele e debaixo da mão dele, então por que não? Ele quer esse tipo de amizade depois o texto vai falar dessa relação mais íntima, mas ele quer esse tipo de amizade, de intimidade entre nós e ele. Então tudo deve ser colocado em oração. Às vezes você não recebe, por quê? Porque não pede. E às vezes não recebe porque você pede, mas há um problema na questão. Deus, ele conhece o teu coração. Deus, ele sonda o teu coração. E ele sabe o porquê você está pedindo. E às vezes o teu pedido não dignifica o nome dele. Não é exatamente para a construção do reino dele, mas muito mais para a construção do seu reino, do seu ego, daquilo que você acha que é ou que deve ser. Há um dos textos que, assim, sempre me pega foi quando, lembram da história de Davi, né? O último filho lá ficou fora e tal, e o profeta ali falou: não, calma lá, mas eu olhei para todos os filhos e Deus falou que não era nenhum deles, não tem mais nenhum. Aí Jessé falou: não, tem um lá, mas é o menor, está lá no campo. E aí Deus fala com o próprio profeta: olha, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E desde o primeiro momento que eu li aquilo assombra de algum jeito, porque você não pode esconder de Deus.
Você pode criar uma capa para si. Você pode criar um certo farisaísmo, né? Até a palavra fariseu se tornou meio que um sinônimo de hipócrita, porque Jesus falava dos fariseus, eram todos bem ajustados, com suas vestes, né? A linguagem bíblica é vestes talares, né? Com toda aquela pompa e tudo mais, mas por dentro era como sepulcro, na linguagem antiga, né? Sepulcro caiado. Né? Não tinha nada de bom. O que se via por fora não era a realidade do que se via por dentro. E a gente tem uma facilidade de tornar as coisas sagradas em coisas para a nossa glória, não é? Eu sempre falo com irmãos na área de música como há uma tentação nessa área, porque a gente é colocado lá na frente. Eu falo como pastor também, né? Porque a gente é colocado lá na frente e as pessoas estão te olhando. E há uma tentação, às vezes, de inverter aquelas coisas que são sagradas e para o bem do povo de Deus, para a glória do nosso Senhor, para a glória do nosso próprio reino, para a glória da nossa construção, da construção da nossa imagem, não é? Da nossa beleza moral diante das outras pessoas. E deve haver para nós uma luta constante, especialmente aqueles que Deus coloca na frente, uma luta constante no coração, pedindo: Senhor, mova o meu coração, vê se há em mim esse caminho mau. Mova o meu coração. Eu quero me colocar, me humilhar na tua presença, para que não seja para mim, mas seja para o Senhor. E é difícil, mas a gente luta com isso porque invertemos as coisas sagradas em coisas mundanas, ou aquilo que é para a construção do reino de Deus, em coisas através das quais nós construímos o reino do eu. Então ele diz: olha, às vezes vocês não têm, porque há coisas invertidas no coração. O que você deseja não é para a glória do Senhor, não é para o bem do seu povo, não é para o avanço do reino. Lembra de Salomão? Há um grande exemplo de Salomão na Escritura, né? Deus perguntou: olha, Salomão, vem cá, você, filho de Davi, pode me pedir o que você quiser, eu vou te dar. E naquela ocasião, talvez muitos de nós poderia pedir: Senhor, me dá, sei lá, me dá o piar. Senhor, me dá o emprego, né, dos sonhos. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. O que ele diz? Senhor, eu quero sabedoria para conduzir esse povo. E aí Deus responde: olha, já que você não me pediu riqueza, já que você não me pediu isso, glória, poder e tudo mais, eu vou te dar sabedoria, você vai ser o mais sábio, mas eu vou te encher com todas as outras coisas também. E ele foi próspero, foi muito poderoso e foi muito sábio, porque naquele momento o coração dele se inclinou para o Senhor. E não é isso que a Bíblia diz? Salmo 27, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aqui que diz, agrada-te do Senhor. E as outras coisas vêm. Então você não precisa buscar as outras coisas, porque o que Deus quer com tudo isso é mover o seu coração para Ele. Ele quer que o seu coração se agrade nele e nele somente. Ele quer que o seu coração seja para Ele somente. E quando então o seu coração se volta para lá, as outras coisas vêm. Porque Deus já organizou onde as peças deveriam estar. Agora, quando nós queremos mudar as peças por nós mesmos, a coisa fica toda bagunçada. Então, o que a Escritura ensina? Agrada-te do Senhor. Olha para o Senhor. Mova o teu coração para o Senhor. E as outras coisas vão vir. Ele satisfará os desejos lá do íntimo do coração. Mas são desejos que você deixou lá no fundo, porque primeiro o teu desejo está no Senhor. E aí os outros que Deus conhece, sonda o teu coração, Ele diz: olha, já que você colocou as peças no lugar certo, então as outras coisas virão também. Pedis e não recebeis,
Nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E o que ele diz? Infiéis, a palavra é adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Bom, é claro, a gente precisa ter uma mente um pouco mais... pensar na questão do mundo, né? O que seria o mundo aqui? O que é o mundanismo, como às vezes a gente tem na linguagem cristã? É claro que não é o mundo natural, né? A criação de Deus. Não, você não pode amar o mundo. Aí a pessoa diz, olha que dia lindo. Não, dia feio, você não pode amar o mundo. Não é isso que o texto diz. Mas às vezes a gente começa a colocar um monte de ideias que são muito particulares nossas sobre o que é mundanismo. Então, em determinados lugares há costumes que para outros cristãos de outros lugares eles são rápidos a julgar. Isso aí é mundanismo. Quer ver? Eu vou dar uns exemplos, não fiquem chocados, tá? Porque eu sei que a gente vem de uma cultura também, às vezes restrita em algumas coisas, mas, por exemplo, alguns cristãos no passado, ali na Europa, terminavam o culto, e eu estou falando de grandes homens da fé, terminavam o culto e eles iam para o pub, para tomar cerveja, para conversar e tal, passar a noite ali. O brasileiro olhando isso ia ficar chocado, né? É claro que não é um pub assim, né? Talvez, não sei que ideia você tem de pub, não é cheio de imoralidade, né? Mulheres seminuas, nada disso. Era um lugar, à noite eles iam lá para passar o tempo, para bater papo e tomar cerveja em alguns lugares na Europa. Charles Spurgeon, o grande pregador, ele fumava. E alguns irmãos, ele foi um dos maiores pregadores de todos os tempos. O nome dele está sempre rondando aí a nossa mente, as citações, não é? Charles Spurgeon. E alguns cristãos, é claro, alguns cristãos até que vinham de outros lugares, olhavam para ele, mas isso aí não é mundano, não. Ele falou, olha, eu faço isso de forma moderada, né? Mas um dia pode ser que eu extrapole os limites e torne isso exagerado. Mas quando é que vai ser exagerado, então? Quando eu tiver 2 cigarros na minha boca. Aí vai ser exagerado. Foi o que ele respondeu. Mas você vê, para a gente olhar para isso, a gente fica chocado. Eu estou trazendo essas coisas mais, até talvez um pouco fora de ordem aqui, mas só para a gente entender que às vezes aquilo que a gente julga mundanismo não é exatamente o que outros julgam mundanismo. Claro que essa questão tem contexto, tem a questão do escândalo, a gente tem que levar todas as coisas em consideração. Eu não estou falando para ninguém sair daqui fumando, não, né? Ou indo para o pub, vamos juntar aí os homens agora, não estou falando nada disso. Eu só estou falando que existe um contexto para as coisas e que em determinado contexto é ok, em determinado contexto não é. A gente só tem que cuidar para não julgar de forma errada. Agora, o que a Bíblia diz é que a amizade do mundo é inimiga de Deus. E o que ele quer dizer com isso? É que o mundo todo, agora em pecado, ele tem essa volta para si, essa volta de construir um reino que não é o reino do Senhor. E então esse mundo vai se tornar um mundo de imoralidade, um mundo de perversão, um mundo de lugares que não são de fato apropriados para se estar e tudo mais. E aí ele diz, olha, que esse tipo de amizade, ele vai te corromper de alguma forma. Porque é natural, todos os amigos que nós temos porque temos pelo menos alguma coisa em comum. Não é? Nós temos amigos, aí a gente diz assim, mas esse amigo aí não tem nada a ver comigo, mas é meu amigo. Não, calma lá. Alguma coisa ele tem a ver contigo. Talvez seja o fato de ser da igreja. Aí eu tenho um amigo na igreja que não tem nada a ver comigo. Ok, mas ele tem a ver contigo, Cristo. Ele tem a igreja, ele tem assuntos que se conectam contigo. Às vezes um amigo de trabalho tem alguma coisa que te conecta.
Porque alguma coisa você compartilha. Então, se você é amigo do mundo, ele está dizendo de uma amizade de coisas que você compartilha. São coisas no seu coração que você compartilha, daquela imoralidade, daquele desejo mal, daquele anseio que vai contrário à vontade de Deus. E é nesse sentido que ele diz que o amigo do mundo, então ele se torna inimigo de Deus. E ele começa com a palavra adúlteros. Isso é interessante, né? A Bíblia fala muito de idolatria, da idolatria do coração. E a idolatria, ela se refere a você virar-se para outro Deus. Você, às vezes, trocar a glória do Criador pela glória das coisas da criação, pela glória dos prazeres do mundo, pela glória pessoal e tudo mais. E no Antigo Testamento a gente tem muito dessa linguagem também de idolatria, ela continua no Novo Testamento. E ele fala, então, nesses termos de idolatria, especialmente no Antigo Testamento, como um divórcio da sua relação com Deus. Deus, ele tinha uma relação com o povo de Israel. Essa relação com o povo de Israel era uma relação de aliança. E em termos daquilo que a gente conhecia na sociedade, a relação mais próxima de aliança que a gente tinha em todo lugar era a aliança de casamento. Então a gente tem essa linguagem de Deus amando o povo de Israel como sendo a sua esposa, mas uma esposa que, quando se voltava para outros deuses, ela adulterava. E aí o que a gente tem no Novo Testamento? Deus cortando de alguma forma a relação com a sua esposa adúltera e assumindo uma nova noiva para si, que é a igreja do Senhor. Certo? Estou certo? Estão acompanhando aí? Ok. E essa noiva, então, ela também tem esse relacionamento de fidelidade para com Deus. Ou deve ter. Porque imagina, você chegar para sua esposa e falar, vou sair com outra mulher aí, tudo bem para você? Claro que não. Claro que não. É a tua fidelidade para com aquela pessoa. E Deus estabelece essa mesma fidelidade com a sua noiva, com a sua igreja. E quando a sua noiva, que é a sua igreja, volta o seu coração para outros deuses, para outros ídolos, para a construção de outro reino, qual é a linguagem que a Bíblia usa? Adúlteros. Adúlteros. Vocês estão adulterando, buscando outros ídolos, buscando outra divindade. Eu sou o Senhor e eu quero exclusividade. E é tão exclusivo que o texto continua para dizer assim: ou supondes que é em vão que afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Vê o que ele diz? Ele fala, olha, não, vocês não podem viver essa vida de adultério, porque o Espírito que habita em vocês, ele tem ciúmes de vocês. É claro, às vezes a gente geralmente pensa em ciúmes como algo negativo, né? A pessoa é muito ciumenta e tudo mais. Mas não, calma lá, ciúmes não necessariamente é negativo. Há um ciúmes positivo, ora, eu tenho ciúmes da minha esposa, ela tem ciúmes de mim, você tem ciúmes da sua esposa, ela tem ciúmes de você, em algum nível. E essa é uma demonstração de que há uma conexão entre nós, há um cuidado entre nós, há um zelo entre nós, há uma relação que está fechada ali, uma relação de aliança entre nós. E essa relação é uma analogia da relação de Deus conosco. Por isso que diz que o Espírito tem ciúmes de nós. Ele quer a nossa vida como um todo para Ele. Ele não quer que segunda, terça, quarta, quinta eu seja amigo do mundo e aí sexta-feira eu visto minha roupa, né, de sacerdote e venho aqui, amigo de Deus. Ou no domingo, aí domingo eu estou lá adorando, levantando a mão, aí na segunda eu estou lá brigando, e a mesma mão que eu levantei em louvor, estou lá balançando e xingando e tal. Não. O que ele quer a nossa vida como um todo para ele. Ele quer o nosso coração voltado para ele. E esse é o caminhar da nossa jornada.
É a construção do reino dele. É uma construção que abandona o meu eu, abandona o meu querer e me agrado do Senhor. E busco o Senhor. E busco o que Ele quer, a glória dele, o que Ele anseia de mim. E como eu posso servir, então, de bênção para os outros? É sempre uma tentativa de me tirar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a Bíblia coloca esse padrão para nós e diz que Deus age com ciúmes, então, porque Ele nos quer como um todo. E Ele não vai nos deixar até que todo o nosso coração seja dele. A gente está caminhando para isso, todo dia, num processo, que Deus vai revelando coisas do meu coração. E talvez Deus esteja falando contigo agora, coisas no teu coração, que precisa ser mudada e tocada, porque Ele quer o teu coração para Ele como um todo. Verso 6, então, Tiago muda a linguagem, ele diz, antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui ele prepara o caminho, então, para como mudar isso. Como mudar essa minha busca pela construção do meu ego? Como mudar essa minha busca por um reino que não é o reino de Deus? Como é que eu mudo essa vida de adultério espiritual para uma vida de caminhada com o Senhor, de fidelidade para com o Senhor? E o que ele diz é que, primeiro, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como é que isso acontece? Ou como na prática isso deve se dar? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. É a primeira coisa. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Não é mais o que eu quero, o meu sonho, o meu plano, é o que Deus quer. O que Ele me diz, o que Ele me direciona a fazer. Sujeitai-vos a Deus. Ele continua, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que o diabo geralmente faz? Ele vai encher o teu ego. Ele não vai te abandonar assim né? Ele não vai mostrar a cara feia dele logo de início. Ele vai te chamar e falar, você é tão bom, você é tão especial, você é tão querido, você é tão cheio de dons e tudo mais, e vai enchendo o teu ego e tal, até que você vai, né, abandonando o Senhor. Não, eu posso, eu sou capaz, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí a gente tem um monte de igreja, infelizmente, que tem sido mais demoníaca do que qualquer outra coisa, porque tem feito exatamente esse processo, não é? De ao invés de apontar o coração para o Senhor, apontar para Deus, aponta para o homem e esquece do Senhor. E quando lembra do Senhor é assim, você é filho do rei, é você que tem o poder em si, o Espírito veio sobre você para você isso, para você aquilo, para você aquilo outro. E é claro que todo mundo gosta. É claro que a gente enche salões e salões assim. Quem é que não gosta de ser bajulado, de ter o coração cheio de coisa? Eu não pensava assim de mim, mas agora, não é? E a Bíblia vai num oposto nessa jornada e diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Resisti ao diabo. Havia uma luta tão grande no coração de Lutero. Lutero foi o grande reformador. E ele vivia lutando no seu coração, como que resistindo ao diabo dia a dia. Porque ele meio que ouvia, como se ouvindo mesmo a voz do diabo em torno dele, falando o quanto ele era bom, o quanto ele era especial e tudo mais. Ele lutava com isso e dizia: não, Senhor, eu não quero nenhuma honra para mim, eu não quero nenhuma pompa para mim, eu quero só servir e fazer o que o Senhor quiser. E havia uma luta interna no coração dele. Chegai-vos a Deus, ele diz, e ele se chegará a vós outros. Nesse processo de construção do reino do eu, a gente se afasta do Senhor. E às vezes há outras coisas que acontecem também. Quando a gente começa a viver debaixo das tentações de Satanás e começa a sucumbir a essas tentações, a gente também começa a se afastar da presença do Senhor. Veja, só deixar uma coisa clara, ser tentado não é pecado em si. Nós somos tentados, todos nós somos tentados.
O pecado está em cair na tentação. A diferença entre isso. Parece bobagem dizer essas coisas, mas tem gente que acha porque tem lutado com tentações que ele já está pecando só pela luta, e não é o caso. Tá? Eu só estou dizendo para clarear esse ponto. À medida que você às vezes cai em algum pecado, erra em alguma coisa, pode ser que a tua primeira intuição não seja correr para o Senhor, mas fugir do Senhor. E Tiago diz, não, achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus, não importa o que aconteça, corra para o Senhor. Purificai as mãos, não é só na mente, não é só as lutas internas, mas a tua prática, aquilo que você faz precisa ser purificado. Purificai as mãos, pecadores. E vós de ânimo dobre, ou seja, de coração duplo, que está num lugar aqui, em outro lugar ali, que deseja isso aqui, mas também deseja o Senhor, você que tem esse coração dobrado, limpai o coração. Então veja, ele fala da prática, da atitude, do que é interno, do coração, limpe o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Nossa, esse texto aqui não cabe em algumas igrejas não é? Eu espero que vocês permaneçam, voltem outras vezes, mas eu vou ler de novo. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Não é muito popular, né? Eu espero que eu não afaste nenhum de nós aqui. Mas não é o tipo de linguagem que tem se pregado por aí. Mas a linguagem do Senhor é essa, olha, não fique enchendo o teu coração achando que você é o bonzão, é o bambambam da história. Olhe para dentro de si das suas necessidades. Olhe para tantas coisas que Deus ainda precisa mover. E volte-se diante do Senhor para si mesmo e diga, Senhor, estou aqui. Eu preciso chorar diante do Senhor. Eu preciso colocar o meu pecado diante do Senhor, eu preciso lamentar o meu pecado diante do Senhor. Sabe, quantas vezes você vê alguém realmente fazendo isso? Talvez a gente não lamente mais o pecado, porque o pecado vai se tornando comum. E a gente vai pegando alguns pecados de estimação e tornando ele meio que um padrão. Então, eu preciso mudar, né? Já ouvi isso, preciso mudar. E permanece ali, e fica daquele jeito. E o que a Bíblia chama a fazer é lamente-se com isso. Chore. Sabe, geralmente o pedido é, eu quero alcançar isso, quero alcançar aquilo, quero alcançar aquilo outro. Eu não me lembro de alguém que veio assim clamando, ok, poucas vezes, de alguém que veio realmente clamando, dizendo assim, olha, eu estou aqui com o meu coração quebrantado, eu quero mudar o meu coração. Estou falando de crente. Eu quero, sabe, colocar o meu coração diante do Senhor. Pode orar por mim? Por quê? Porque essas coisas deixaram de ser padrão para nós. E o texto diz, olha para dentro de si, tantas coisas que precisam ser mudadas, lamente, chore. Porque ele responde no último verso. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Ou seja, Deus vai dar tudo o que você precisa. E tudo que o teu coração almeja de alguma forma, contanto que as peças estejam no lugar. E qual é a principal peça no lugar? O Senhor na minha frente, a minha aliança com o Senhor, o meu compromisso com o Senhor, o meu zelo para com o seu reino. E enquanto eu me humilhar na presença do Senhor, Ele vai me exaltar. Bom, a gente vai continuar tratando sobre a questão do mundanismo e como isso deve ser mudado entre nós, como a gente pode aprender a conviver uns com os outros, mas a dica principal de Tiago é: volte para a sua necessidade, olhe para o seu coração, volte-se para aquilo que precisa ser mudado em você, antes de tudo, e volte-se especialmente para o Senhor. Ele é que pode mudar.
Ele é quem revela para nós aquilo que precisa ser tocado, mudado, transformado. E Ele nos revelou especialmente por meio do Seu Filho amado Jesus. O Seu Filho amado veio para, entre muitas coisas, a principal delas, a nossa salvação, pagar pelos nossos pecados, mas entre essas coisas também, para revelar o que deve ser a vida de alguém na presença do Senhor. E Ele então se torna nosso padrão, nosso modelo, nosso exemplo, e quando o nosso coração se volta para Ele, então nós temos ali o que nós precisamos também. Ele dá graça aos humildes, diz Tiago. Ele derrama da sua graça sobre nós, aquele que se humilha diante da presença do Senhor. Ok, não é uma mensagem muito popular. Eu sei que não há explosões de glória e aleluia. Mas deve haver mesmo um olhar para dentro e dizer: Senhor, sonda o meu coração. Muda, Senhor. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda a te servir melhor. Me ajuda a servir o outro melhor. Me ajuda a abandonar o meu ego, a mim mesmo, para que o meu coração seja todo teu. Esvazia o meu coração de mim, para que ele seja pleno do teu Espírito, seja todo teu. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que temos em mãos. Te agradecemos, ó Deus, pelas lembranças gloriosas que a tua palavra nos traz, pelos desafios que ela nos traz, ó Deus. E agora, ó Pai, no nosso coração ronda muitas coisas que precisam ser sondadas por ti, ó Deus. E, ó Pai, nós nos humilhamos agora na tua presença. Há uma tentação da nossa parte de apontar para o outro e dizer: olha, tal pessoa precisa disso, tal pessoa precisa mudar aquilo. Mas, Senhor, o Senhor tem nos chamado para olhar para nosso coração e nos humilhar na tua presença e dizer: olha, Senhor, aqui está o meu coração e há tanta coisa para mudar. Muda, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Esvazia o nosso eu para que seja tudo teu, ó Pai. Para que seja cheio do teu Espírito, cheio da tua graça, ó Deus, cheio do teu poder, ó Pai, cheio da tua direção e cheio da revelação do teu Filho amado através de nossas vidas. Faz-nos, ó Deus, como a tua palavra diz, um vaso, ó Deus, quebrado e renovado para ti, e que agora pode receber, ó Deus, das bênçãos do céu, porque foi limpo, ó Deus, de tudo aquilo que antes ocupava espaço. Ó Pai, renova-nos, ó Deus, transforma-nos, guia o nosso coração e faça, ó Deus, com que este olhar no espelho da nossa alma que a tua Escritura nos traz, seja o nosso olhar, ó Pai, e que com isso nós nos humilhemos na tua presença, para que o Senhor exalte o teu povo humilhado e revele a glória daquele que exalta os humildes. Ó Pai, louvado seja o teu nome, ó Deus, louvado seja o teu nome, não o nosso nome. Louvado seja o teu nome, grandioso seja o teu reino, que seja feita a tua vontade, ó Deus. Nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Quero convidar a equipe de cânticos. A gente vai ter um último cântico, depois alguns breves avisos.